paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos meus amados irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a vida, o lar, a família de cada um dos meus irmãos, meus amigos, meus colegas, internautas, você que me acompanha aqui no meu canal do YouTube, muito obrigado, tá bom? Estou muito grato a Deus por todos vocês, que Deus continue vos abençoando. Vocês estão debaixo das minhas orações, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado, você que está chegando agora também. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você ter apoiado esse trabalho. Sou muito grato a Deus, e também a todos vocês que têm me apoiado aqui no meu canal do YouTube, esse trabalho que não é fácil, irmãos. Não é fácil. A gente observe a lentidão que é para as pessoas entender o Evangelho de Cristo, entender a palavra de Deus, entender o que é a palavra, o que é a oração. Então é um processo muito lento. As pessoas não se inscrevem, porque é falando da palavra, irmãos? Falando da palavra, então o povo não dá muito crédito nesse mundo que nós estamos vivendo agora, esse mundo atual cheio de tecnologia. Às vezes muitas coisas até mesmo que desagradam a Deus. Às vezes quando a gente observa um canal do YouTube que é de futebol, cresce, vai lá para cima, mas é rapidão, coisa que não leva a gente a lugar nenhum, irmãos. Coisa que não traz benefício espiritual nenhum para a vida da gente, E às vezes as pessoas deixam de assistir um vídeo que fala da palavra, que é 10 minutos, mas se inscreve em um canal que fala piada só para dar risada, enche o coração de tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas é uma verdadeira realidade, irmãos? Estou aqui já há 4 anos aqui no meu canal do YouTube. Quem me acompanha aqui sabe muito bem, estou com mil e pouco inscritos. Graças a Deus, eu não estou aqui interessado em dinheiro não, irmãos. Graças a Deus, Jesus tem me abençoado, tem a empresa que eu trabalho, que é que acontece? Mas estou aqui há 4 anos, pra você ter uma ideia, estou aqui há 4 anos, tem 1000 e poucos inscritos. Mas é aquilo, como eu aqui não passo profecia, não passo revelação, não falo muito das coisas financeiras, que Deus vai mudar, que Deus vai dar. Porque tem muita gente que só conhece o Deus que dá, o Deus que cobra da gente, tem gente que não conhece. Então o povo não quer ouvir aquilo que Deus cobra, que Deus salva, que Deus liberta. O povo não quer saber disso, O povo quer saber de profecia, revelação, gritaria, Mas quando se fala da salvação, você vê a maioria das igrejas não prega a salvação. Por quê? Você pregar a salvação não gera dinheiro. Mas isso não é minha índole, isso não é o meu caráter. O meu caráter aqui é falar que um dia Jesus vai vir buscar a igreja. A palavra aqui é de falar que um dia Jesus está vindo arrebatar um povo lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Essa é a palavra que eu prego, Que eu prego aqui, prego na igreja, onde eu passo. Jesus me chamou para eu levar o evangelho, falar que um dia Jesus vai vir buscar a igreja, Não vou ficar aqui passando revelação para o povo que Deus vai fazer. A Bíblia diz que ai daqueles que falam que Deus falou sem Deus tem falar. Então, se é um canal que passa profecia, passa revelação e que só faz que Deus vai dar, aí o povo se inscreve, irmãos? Porque só está falando aquilo que o pessoal quer ouvir, Mas não aquilo que Deus quer falar. Então é difícil, é um processo muito lento, mas bem-aventurado aqueles que acreditam, que ouvem a mensagem da cruz
que ouve a mensagem que Jesus um dia está vindo buscar a igreja, para nós nos preparar, né? Que Jesus um dia está vindo buscar a igreja. Então a gente vê, muitas pessoas não querem saber, né? Mas amém. Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Então, nesse momento, você que não é inscrito, se inscreva aqui, nos ajuda. Vamos levar a mensagem, o evangelho da salvação. Não só o evangelho da cura e ficar por isso mesmo. Não pregar só um Deus que só dá e não cobra. Quer saber qual é a Bíblia que esse povo, que Bíblia é essa que esse povo lê, que Deus só dá, que Deus não cobra dos seus filhos, que Deus é um pai que só dá e não cobra não, E não é assim, meus irmãos, não é assim. Jesus falou, eu castigo e repreendo todo aquele que eu amo, Então você que não é inscrito, se inscreva. Vamos falar de Jesus, vamos nos preparar para o arrebatamento da igreja. Eu creio ainda no arrebatamento da igreja. Eu prego ainda o arrebatamento da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há. Não há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Só em Jesus Cristo. Isso aqui é os apóstolos, o apóstolo Pedro pregando e mostrando para o povo que não existia um outro nome mais poderoso que pudesse salvar, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente observa que os crentes de outrora, de antigamente, também pregavam, irmãos, a salvação, que Jesus Cristo é o Salvador. Atos dos Apóstolos 16, 31, mais uma vez, o apóstolo Paulo e Silas dizendo: e eles disseram para os carcereiros, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mais uma vez falando que Jesus Cristo é a nossa salvação. O que é a salvação? É nos livrar do fogo do inferno. É nos livrar do tormento eterno. Quem crê em Jesus e obedecer a sua palavra, ele livra nós do fogo eterno, da morte futura. A segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, quer dizer, o capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos, Jesus já existia e já vinha nos salvar, que nós estávamos perdidos, nós estávamos sem salvação. Quem foi que veio para nos salvar? Jesus Cristo. Salmo 62, o versículo 1 diz: a minha alma espera somente em Deus. O salmista está dizendo que a alma dele não esperava em outra coisa a não ser em Deus. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Está vendo aí, o salmista falando que a alma dele não esperava em outro Deus, em outro astro, mas só em Deus, que só em Deus é que era a salvação dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 21 diz:
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, todo aquele que permanecer na vocação, todo aquele que permanecer na fé, confiando, esperando, obedecendo ao Senhor, a Bíblia está dizendo que será salvo. A primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, o versículo 9 e o versículo 10 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha, então os injustos, aqueles rebeldes, desobedientes, que não crê, zomba, blasfema. Então ele está dizendo, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Todos aqueles que praticam, todos esses são praticantes dessas obras aqui que a Bíblia acabou de citar para nós. A Bíblia diz que não herdará o reino do céu. É necessário nós nos separar das coisas do mundo e viver uma vida para Cristo, viver uma vida para Deus. É necessário nós nos separar das coisas profanas deste mundo e viver uma vida de obediência, se santificando, obedecendo, que já não é fácil, para herdarmos a salvação. Romanos capítulo 10, o versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, e com a boca faz confissão para a salvação. Está vendo aí? Com o coração a gente crê, mas com a boca a gente confessa para receber a salvação. Confessa diante de quem? Diante do Deus Todo-Poderoso. Tito, capítulo 2, e o versículo 11 e o 12 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então é necessário nós obedecer a palavra de Deus para que nós possamos ter a vida futura lá com o Senhor. A primeira epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, o versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânima para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o prazer do Senhor não é que nenhum de nós se perca, mas que todos nós venham cair na nossa consciência e termos arrependimento diante do Senhor.
que nós venha nos arrepender dos nossos pecados, tá bom? Então toma posse, meus irmãos, dessa palavra, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, tá bom? Um abraço para todos vocês, muito obrigado e ficam todos com Deus em nome de Jesus.